Como eu falei para vocês, depois desse exercício a gente vai falar sobre uma informação que eu tive de conversa com alguns dirigentes de São Paulo sobre planejamento no meio do ano, e não é só de férias, é sobre contratações e questões de elenco de São Paulo, e isso muito passa pelo posicionamento que o São Paulo vai ter no Campeonato Brasileiro até a pausa, pela classificação ou não em primeiro lugar na Copa Libertadores da América e na Copa do Brasil, que abriria 3 frentes para o São Paulo com o elenco curto que nós temos, e no meio do ano, lembro-lhes, o São Paulo começa a ter uma crescente de entrada de recursos, o São Paulo tem possibilidade de vendas de atletas, o São Paulo tem a questão do Marinacci cada vez mais clara, os termos cada vez mais próximos de se chegar a um alinhamento. O São Paulo tem essas expectativas, como eu já cansei de falar para vocês, de que até julho, mais ou menos, o São Paulo consiga ter algum tipo de sinalização neste sentido dessa parceria com o Grego Marinacci, o que também ajudaria tanto em enxerto financeiro quanto na questão de chegada de atletas jovens que poderiam incorporar o time do São Paulo. Então a gente tem essas frentes abertas de esperança e expectativa que a gente precisa, e aí eu vou falar com vocês do planejamento um pouco mais aí para frente, depois desse exercício que eu queria fazer com vocês. Vou tomar meu café aqui para não ter interrupções. E aí, pensando nesse cenário, eu falando para vocês sobre um pouco sobre planejamento. E aí, conversando ontem, muito preocupado, aliviado, né, mas muito preocupado com relação ao planejamento do São Paulo para o restante da temporada, sabendo que o São Paulo não tem grana, sabendo que o São Paulo tem uma limitação de caixa, sabendo que o São Paulo tem um monte de questões, e sem pensar, propriamente dito, na entrada, desculpa, do dinheiro do Marinacci, sem pensar em muitas coisas, o São Paulo tem duas opções, como a gente já falou várias vezes. A venda de jogador e a incorporação de atletas que sejam baratos para reforçar o time, sem fazer grandes investimentos. Quais são as perspectivas que temos? Aí surgem nomes como o Carlão, surgem nomes como o Zampedri, que a gente falou ontem no vídeo, que é um argentino de 37 anos, aí eu vi um surto coletivo de muitas pessoas. São os atletas que o São Paulo acaba vendo. A gente falou, por exemplo, há pouco tempo atrás do Carlos Vinícius, a gente falou do Brenner, aí eu conversando com algumas pessoas, falaram, cara, é muito caro, os clubes, os salários desses jogadores são altíssimos, isso atrapalha muito o planejamento do São Paulo de reforçar o time e incorporar mais atletas para o grupo. E aí eu falei assim, bom, então a gente tem uma situação, temos um problema. A gente vai ter que vender. Aí surgem as questões, por exemplo, se imagine que a gente venda o Pablo Maia. É uma opção. Se a gente vender o Pablo Maia, a gente não vai vender o Pablo Maia pelo valor que gostaria, mas abriria uma vaga no time e aumentaria o caixa do São Paulo, permitindo que o São Paulo trouxesse alguém. Aí o São Paulo tem Marcos Antônio. Aí tem o Luiz Gustavo, que também pode sair. Vamos imaginar que a gente, por exemplo, vendo o Bobadilha, que vem recebendo sondagens nos últimos tempos. Mas não tão pelo valor que a gente gostaria. Mas é uma opção, de repente, dar um reforço de caixa e, ao mesmo tempo, dá para trazer um outro jogador que seja mais o perfil do Zubeldia, já que o Bobadilha não vem jogando tanto pelo São Paulo neste momento. São alternativas que o São Paulo começa a criar para poder ver. Então isso vai depender de alguns fatores, como me falaram. Falaram assim, Zanqueto, vai depender da gente fazer movimentação de saída na janela e vai depender da gente ter algumas novidades com relação a alternativas de jogadores oferecidos, preços de jogadores, valores de jogadores. O próprio Belmonte comentou, por exemplo, sobre o Thiago Mendes. Ele falou, para o Thiago Mendes chegar, a gente vai ter que se desfazer de algum atleta. Esse se desfazer de algum atleta se chama se desfazer de um Bobadilha, um Luiz Gustavo sair da folha e não voltar a jogar, ou um Pablo Maia ser vendido. Então, a contratação do Thiago Mendes ela não é uma negociação direta, ela é uma negociação que só vai acontecer e só ocorreria com o São Paulo caso o São Paulo conseguisse fazer essa modificação de espécie. Uma outra questão que gera muita polêmica, mas muita mesmo, essa é a mais discutida, é com relação à questão do centroavante. Todo mundo, toda vez que surge qualquer notícia de centroavante, fala: se eu fosse o Rian, ia embora. Se eu fosse o empresário do Rian, eu meteria o pé. Se eu fosse o Rian no São Paulo, eu deixaria o clube, sairia e pediria para ir embora. Se não sei o quê. Ou estão fazendo esse negócio da movimentação do centroavante porque já venderam o Rian Francisco. São as coisas que eu escuto. E aí estou compartilhando aqui com vocês
porque talvez alguns de vocês também pensem em alguma coisa parecida. E aí vou explicar para vocês de novo sobre esse assunto, para a gente poder esclarecer alguns pontos que eu já expliquei, mas é sempre importante relembrar, porque os questionamentos sempre retornam. Primeiro ponto. Por que o Zubeldia acha que o Rian ele tem menos oportunidade do que os outros? Primeiro ponto, o Rian Francisco ele joga de centroavante, como eu falei. Na cabeça do Zubeldia, o Rian Francisco, por ser centroavante e não ter o biotipo, o perfil que ele gosta de centroavante, nem o André Silva propriamente dito tem, tá? Não à toa, vou lembrar vocês. Ano passado, quando o Zubeldia chegou aqui, é muito importante a gente pontuar isso, quando o André Silva estava no grupo, ele a gente tinha o Caleri, a gente tinha o Juan e a gente tinha o André Silva, que em tese fazia uma posição, mesmo que o Juan com o Dorival Júnior jogasse mais aberto pela ponta. Quem jogava mais do que o André Silva era o Juan. Vocês lembram disso? É só vocês puxarem. O Juan ele acabava sendo mais acionado. Ele tinha mais oportunidades para jogar como o reserva do Caleri do que o André Silva. E a razão desta escolha e a atribuição que o Zubeldia tem é que o Juan fazia uma proteção de bola, ele brigava mais com os zagueiros, ele incomodava mais a linha defensiva dos adversários do que o André Silva. É uma coisa que o Zubeldia vem trabalhando com o André Silva mais, eu não sei se vocês vêm percebendo, mas eu venho notando. O André Silva ele era mais passivo quando ele ficava preso no sistema de ataque, porque quando ele jogava no Vitória de Guimarães em Portugal, ele tinha uma linha de 10 jogadores jogando para trás e só ele ficava na frente. Então ele tinha menos obrigações de marcação na frente. Ele se movimentava como ele se movimenta hoje, ele ajudava na recomposição do meio de campo, mas ele não agredia tanto. Ele não era um pivôzão de brigar com os caras. Ele era um jogador de sair mais em transição e velocidade. Quando o São Paulo precisa ter escape, o São Paulo precisa segurar a bola no ataque, o André Silva ele não consegue fazer isso, é muito difícil. Ele tem muita dificuldade de fazer essa briga com os zagueiros, que era uma das vantagens do Caleri. O Rian Francisco, muito menos. Por isso eu estou dando esse exemplo até do André, para vocês verem, entenderem a linha de raciocínio, e eu não estou aqui justificando, assim, você está passando pano, que é hoje em dia, gente, primeiro que assim, passar pano é uma coisa infantil demais, é muito juvenil para uma conversa adulta. A questão aqui é eu estou explicando o que eu apuro, o que o Zubeldia gosta, versus o que ele está fazendo. Se ele está fazendo bem, se ele está fazendo certo, ou se a gente gosta do que ele está fazendo, é uma outra questão. O que a gente está fazendo aqui é analisando e aí a gente opina em cima das questões. Então, o primeiro ponto é, ele não enxerga o Rian Francisco como esse centroavante que prende bola, que segura jogo, que prende marcação. Ele enxerga o Rian Francisco como um atacante de área que vai fazer mobilidade. E na cabeça dele, no jeito dele jogar, no sistema de jogo dele, ele não vê o Rian Francisco fazendo a função tática que ele espera. Por isso o Rian Francisco tem menos opções, tem menos acionamentos, ganha menos oportunidades do que o André Silva. Essa é a concepção dele. Para ele, o Rian Francisco não vai conseguir fazer o bloqueio, incomodar a defesa adversária como ele espera que seja feito. Nem o André fazia isso, ou melhor, nem o André, ainda acho que nem o André faz como ele gostaria que fosse. E repito, o Juan, aquele que foi para o time, para o Göztepe da Turquia, fez até seus golzinhos esse ano, foi vendido para o Southampton na janela passada, até o Juan era um jogador mais brigador na concepção do Zubeldia. E a gente está falando de um jogador extremamente limitado tecnicamente, que era o Juan, mas que tinha uma função tática mais aguda e efetiva para o que pensa o Zubeldia do que tem o André Silva e do que tem o Rian Francisco. Eu estou falando agora de teoria e concepção do técnico. Eu concordo com isso? Não concordo. Acho que o bom técnico ele formata seu time de acordo com as peças que ele tem. É igual se chegar assim vou imaginar aqui, olha que eu tô falando de um cara que eu nem gosto, que é o Diniz, tá? Nós vamos imaginar aqui, o Verratti é um jogador extremamente de área, de receber bola de costas, de fazer pivô, de cabeçada e caneludo que você vai só empurrar a bola para dentro. O Vasco sempre se escolheu as melhores alternativas de vamos alçar a bola na área porque vamos explorar o que o nosso principal atacante, o nosso principal centroavante tem de recurso, beleza? Essa é a opção que ele tinha.
É como se o Diniz fala assim: não vou usar o Verratti porque o Verratti não vai conseguir se adequar no meu sistema de jogo, porque é um centroavante mais estático, não é um centroavante de mobilidade. O Diniz gosta de centroavantes que se movimentam, tipo o Luciano, que não é um centroavante, é um segundo atacante. Ele gostava do Brenner, ele gostava no Fluminense do Cano. Você está falando, estou repetindo, nós estamos falando de jogadores que leves, jogadores de mobilidade. O Rian Francisco é um jogador que faz o perfil Diniz. Não é um jogador que faz, mas daí o Diniz vai chegar no Vasco e vai falar: Verratti, você vai ser meu banco, lá você não joga mais, porque você é um jogador mais estático, de área, posicional. Não vou usar você? Não. Tanto que ele fez 2 gols agora no final de semana, por quê? Porque o cara vai moldando para o sistema de jogo. Eu acho que o Zubeldia ele precisa ter uma amplitude mais de visão, abrir um pouco mais a cabeça. Essa é uma crítica que eu tenho para ele, de não reagir na hora do não tenho mais opção, agora fudeu, vou fazer isso aqui. Que foi o que acabou acontecendo um pouco com a base. É sim uma questão de analisar e falar assim, cara, eu posso criar uma alternativa de jogo. Eu posso abrir uma sistemática interessante de jogo para aproveitar um talento que eu tenho aqui dentro do grupo. Um recurso técnico importante que é o Renan Francisco, um fazedor de gols. Essa é uma visibilidade que, na minha concepção, pode ser interessante. E por que eu estou explicando isso e esse assunto é tão importante? Porque quando você vê nomes como Carlão e Zampedri surgindo, as pessoas falam: o Rian, meu Deus, o que vai acontecer com ele? Cara, esses jogadores têm o perfil que o Zubeldia quer. São jogadores de receber bola de costas, fazer o pivô, prender marcação, ficar na área, receber cruzamento, fazer o pivô para quem chega de trás para fazer um chute, para prender uma marcação. Não necessariamente só ser goleador, mas muito mais ter uma função tática dentro do campo que permita o Zubeldia fazer aquela visão de plano de jogo que ele gosta. É isso. É assim que ele fazia na LDU, é assim que ele fazia no Lanús. Pode pegar, ele tinha jogadores pesados, veteranos mais velhos, ficavam mais posicionados no setor ofensivo entre as linhas de defesa, fazendo esse jogador que prende a linha da zaga adversária e sempre recebe essa bola dentro da área, sempre é acionado desse jeito, como o Caleri estava fazendo. E aí entra nisso que eu falei para vocês. Se o São Paulo vender 2 ou 3 peças no meio do ano, o São Paulo chega na sua meta financeira de venda e aumenta a lacuna de você poder contratar atletas. Então, a resposta que eu recebi, isso é uma coisa ainda em avaliação, então eu quero que vocês tenham muita calma na hora de receber essa informação, existe uma linha de pensamento que se o São Paulo vender 2 ou 3 atletas, e ganhar um dinheiro bom com esses jogadores, o São Paulo pode repor com mais atletas. Então a gente, no início do ano, o que a gente fez? A gente tirou 18 ou mais, até que saíram mais jogadores de base. No total foram quase 29 jogadores que acabaram saindo da folha como um todo. Então você tem lá, saíram mais do profissional, foram lá 18 jogadores e você trouxe 4 e subiu alguns da categoria de base. O São Paulo pode, no meio do ano, fazer um movimento diferente que não necessariamente tem equivalência financeira. Então, você pode vender jogadores e enxertar a grana no seu caixa. Você tira 2 ou 3 peças, mas de repente você pode trazer 4 ou 5 que estão mais baratos, mas que permitem você preencher lacunas do seu plantel. Então, vou dar um exemplo. O São Paulo vende um Pablo Maia, o São Paulo, de repente, pode buscar 2 volantes mais baratos no mercado para poder ter mais jogadores na posição e poder ter mais atletas que possam fazer. Mas e a qualidade? Aí o ponto principal é a qualidade. Precisa chegar, a gente precisa contratar jogadores que reforcem efetivamente o time, não é reforço entre aspas, é reforço na concepção real da palavra, literalmente reforçar, trazer qualidade e trazer mais recurso para o time principal. Então é uma questão de. Ou o Bobadilha, por exemplo. Vamos vender o Bobadilha. O Bobadilha hoje é um reserva, terceira opção do meio de campo, eu não uso tanto. Posso trazer uma grana aqui e posso, de repente, pegar 2 jogadores emprestados que eu busque no mercado, que não sejam tão caros, mas que me tragam opções. Posso trazer aí, para esse caso, um reserva para primeiro volante e um reserva para um jogador de segundo volante, mas em troca 1 por 2 ainda reforço o meu caixa. Gente, isso é uma simulação. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa que vai acontecer. A gente tem, por exemplo, a movimentação de uma possibilidade de trazer o Medina.
que é um zagueiro que possa vir no lugar, por exemplo, do Juan Tressoldi, caso fracasse a negociação do Juan Tressoldi. O próprio Sabino recebeu consulta de venda na casa dos 20 e poucos milhões para ir para a Rússia. E com o Diego Costa dando certo na Rússia, aumentou o farol, aumentou a visibilidade para jogadores do São Paulo. Então, como eles viram que o Diego Costa foi para a Rússia e deu certo, e o Tormena, a dupla dele, também é um jogador oriundo das categorias de base do São Paulo, aumenta a visibilidade do mercado russo para o time, para jogadores do São Paulo. Então, por exemplo, o Sabino a gente recebeu na proposta. Vamos imaginar que o Sabino ele seja comprado por um time por 20 e poucos milhões. O São Paulo vai ficar com necessidade de preencher a zaga. Aí o São Paulo vai e ganha recurso, por exemplo, para trazer um jogador tipo esse Medina. Essas são as alternativas. O São Paulo hoje ele não tem certezas. Por quê? Porque para comprar a janta, o São Paulo vai ter que vender o almoço. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje. Na hora da análise macro, o São Paulo vai ter que esperar uma movimentação de um lado para ter uma reação do outro. No planejamento concreto do time hoje precisamos de efetivamente um centroavante e de um jogador de meio de campo que possa fazer mais esse sistema que o Zubeldia gosta de movimentar e ao mesmo tempo marcar para enxertar mais peças. Falar sobre o São Paulo com novidade importante sobre a obra do Morumbi. É quase impossível imaginar que o acordo com a W Torre aconteça. Já venho contando para vocês há meses sobre a dificuldade entre a construtora e o clube para encontrar condições que viabilizem um acordo caro. Recentemente a W Torre apresentou o projeto final, que custará R$1,5 bilhão. Esse valor inclui também a cobertura do estádio. Só a título de comparação, o Monumental de Núñez, estádio do River Plate, foi recentemente reformado, numa situação parecida à que o Morumbi passaria a um custo de R$211 milhões. Mas o problema, além das contrapartidas, que nunca foram combinadas e acertadas entre São Paulo e W Torre, novo problema existe. O Morumbi se tornou uma enorme fonte de receita do São Paulo. E para que essa obra, para a transformação do estádio acontecesse, o Tricolor precisaria abrir mão do Morumbi durante um período grande. Dá uma olhada na frase que eu vi de um dirigente super importante do São Paulo, abre aspas, como a gente fica sem o Morumbi por 3 ou 4 anos para que as obras sejam feitas? Interrogação. Imagina o impacto disso nas nossas finanças, que já andam bastante mal, fecha aspas, disse esse dirigente. Quero trazer bastidores e números em cima disso. Você sabia que o Tricolor foi o clube brasileiro que mais faturou com o estádio no ano passado? Foram R$170 milhões, que equivalem a quase um quarto de toda a receita, ou seja, dos 732 milhões que o São Paulo faturou na temporada passada. Esses 170 milhões foram alcançados graças a 96 milhões de reais com bilheteria e mais 74 milhões de reais com o estádio. O Tricolor faturou 12 milhões de reais com cativas, 33 milhões de reais com publicidade, 16 milhões de reais com aluguéis, além de outras pequenas fontes de receita. E olha que nesses 170 milhões de reais eu nem estou colocando o sócio torcedor, que só segurou 52 milhões de reais graças ao fato de o São Paulo ter um estádio bastante grande e generoso. Dessa maneira, se a gente incluir também o sócio torcedor, o Morumbi foi responsável por angariar ao Tricolor 222 milhões de reais na temporada passada. É também por isso que dá para descartar hoje qualquer possibilidade de o São Paulo levar adiante essa história de reforma do seu estádio com a W Torre. O São Paulo já fez proposta para renovar com o Luca, é urgente, já. E aí vou tocar num ponto em que eu concordo com o Leonardo. Eu não sei qual que é a dificuldade dos clubes de futebol, especialmente do São Paulo, de monitorar os atletas que têm potencial e cujos contratos estão perto do fim, ou que têm cláusulas esquisitas. E aí eu vou citar 3 exemplos. Lucas Ferreira, Alan Franco e o Luca. O Luca é tratado como uma promessa do São Paulo há muito tempo. Está desde os 11 anos de idade na base do Tricolor, agora com 17 se tornou o jogador mais jovem a marcar gol no time de cima. E ele marcou o gol logo na estreia. Ele entra aos 39 do segundo tempo e ainda assim consegue fazer o gol do empate que garante a classificação do São Paulo para a próxima fase da Libertadores. Como é que o Lucas sobe para o profissional tendo contrato até junho de 2026? Ou seja, ele está basicamente a 1 ano do fim do contrato. O São Paulo se arrisca demais. Nicola,
mas ele tem uma história no clube, verdade. Mas e se aparece um outro clube com proposta? E se daqui a pouquinho ele não renova o contrato? Parece que o São Paulo não aprende, com vários exemplos do próprio São Paulo, do Éder Militão, do João Schmidt, do Marquinhos Cipriano, de jogadores que saíram de graça ou quase de graça, porque o São Paulo demorou para renovar o contrato. O Lucas Ferreira sobe para o time principal e começa a ser utilizado ganhando R$20 mil por mês. O problema é que a multa em território nacional, quase sempre, ela é calculada pelo salário vezes 2 mil. Então a multa do Lucas Ferreira era de R$40 milhões. O Cruzeiro, o Bahia e o Palmeiras se prontificaram a pagar a multa para levar o jogador. Acontece que o Lucas acabou optando por renovar o contrato com o São Paulo, mas correu-se um risco desnecessário. Em relação ao Alan Franco, desde o ano passado, assim que o Zubeldia chega, está muito claro que o Alan Franco era o melhor zagueiro do São Paulo, era o mais confiável, zagueiro de qualidade, mesmo sendo baixo, de bom jogo aéreo, ótima saída de jogo, no 1 contra 1 ele é muito forte. Cara, como é que você deixa para renovar no último ano de contrato? E agora, por mais que o Palmeiras e o Cruzeiro não possam admitir publicamente, eles têm interesse no jogador. E o São Paulo vai pagar mais caro para renovar, se é que vai conseguir a renovação do contrato. Enfim, são coisas que se repetem, especialmente no São Paulo, que parecem de difícil compreensão. Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo afirmando se o São Paulo recusou proposta do CSKA mesmo. Nem teve proposta. Tá? Então, assim, o São Paulo alega que nem teve proposta do CSKA. Isso é uma informação importante. Ao longo da semana foi divulgado que o CSKA prepararia uma oferta que poderia chegar a 15 milhões de euros, né? 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Mentira, nem teve proposta, tá? De que a W Torre havia entregue ao São Paulo, enfim, um projeto para a reforma do estádio, né? E que a construção, deixa eu arrumar um negócio aqui, dar uma limpadinha aqui, ó. Isso, agora ficou melhor. E de que a reforma custaria, com a cobertura, R$1,5 bilhão. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, falou: Nicola, esse assunto é batido, não há nenhuma novidade sobre o tema. Eu falei: mas tá bom, mas me explica se é viável, se essa ideia pode ir para frente. E o que a pessoa falou Nicola, depois dá uma olhada sobre quanto o Morumbi tem garantido de receita para o São Paulo. No papo com o Amir Somoge, na última segunda-feira, o Amir chegou a mostrar um slide. Depois eu até vou pesquisar para fazer um vídeo bem bacana sobre o tema. Mas a verdade é que o Morumbi se tornou uma baita fonte de receita para o São Paulo. Muita grana. E se você aceita reformar o estádio, além de todas as concessões que você precisa fazer para a W Torre, para que a W Torre vá buscar no mercado até R$1,5 bilhão, valor absurdo, ainda tem essa questão de fechar o Morumbi, onde o São Paulo fatura com bilheteria, e a grana é alta, com sócio torcedor, com camarotes, com aluguéis, com shows, enfim, tem muita grana em jogo, tá bom? Novidades sobre o FIDIC do São Paulo e do Grego. Em relação ao Grego, só deveremos ter novidades no segundo semestre. Muita questão burocrática para ser resolvida, tá? Muitos pormenores. Muita coisa precisa ser trabalhada, enfim, essa é a grande verdade. Sobre o FIDIC, ontem vocês me perguntaram, nessa semana, vocês me perguntaram sobre o tema. Peraí, vamos continuar lendo aqui as mensagens. Sobre o FIDIC. Então, vocês tinham me perguntado sobre o FIDIC ao longo da semana e eu fiquei de pegar essa resposta, né? Foi a pergunta do canal do Luiz. Nicola, quanto o São Paulo já arrecadou com o FIDIC? A resposta de uma pessoa do São Paulo que toca diretamente essa questão: 130 milhões na cota sênior, tá? Sinceramente, não sei qual a diferenciação entre cota sênior e outras cotas, mas a verdade é que foi essa a resposta que me foi passada, tá bom? Renovação do Alan Franco. Tem novidade, vi na internet que não anda por dívida do São Paulo com empresários. Esse é mais um problema, Ninja. Foi até o pessoal do UOL quem trouxe essa informação. Eu havia contado sobre a dificuldade do São Paulo em renovar com o Alan, né? Tem a questão do salário, tem a questão da luva, que é o prêmio pela assinatura do contrato. Os empresários estão pedindo valores altos para essas duas situações, mas além disso, São Paulo também não pagou a comissão quando da vinda do atleta do futebol dos Estados Unidos para o Brasil.